tive uma crise anteontem que eu tava aqui. Eu tô indo e voltando, que eu tô fazendo aí um lançamento. E a vontade que eu tenho era de jogar isso aí tudo fora. E eu tô indo e voltando, assim, dentro dos buracos da janela, não consegui nem dormir. Eu tive uma crise anteontem que eu tava aqui. Eu tô indo e voltando, que eu tô fazendo aí um lançamento. E a vontade que eu tenho era de jogar isso aí tudo fora. E eu tô indo e voltando, assim, dentro dos buracos da janela, não consegui nem dormir. Eu tive uma crise anteontem que eu tava aqui. Eu tô indo e voltando, que eu tô fazendo aí um lançamento. E a vontade que eu tenho era de jogar isso aí tudo fora. E eu tô indo e voltando, assim, dentro dos buracos da janela, não consegui nem dormir. Primeiramente, fora tema, em segundo, quero saber. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? Me fala, quero saber. E aí, bebê, vai chupar ou vai lamber? Vai morder ou vai bater? É você quem vai dizer. Está conseguindo induzir essa redução populacional. Uma delas, homens comportem-se como mulheres. Mulheres comportem-se como homens. E no final das contas, eu vou colocar os dois com uma crise de identidade imensa. Você procurando uma mulher feminina não encontrando, a mulher procurando um homem masculino não encontrando, esses casais todos que não estão sendo formados produzindo menos crianças. Dentro de 50 anos você vai ter 100 milhões de pessoas no Brasil, daqui a 50 anos você vai ter 50 milhões de pessoas nesse país. Daqui a 50 anos você vai ter uma população menor que o Brasil tinha na década de 70. Já pensou? Com a infraestrutura que a gente tem? Meu pai. Nós somos um dos principais produtores de proteína animal e de grãos do mundo. Se você tiver só 50 milhões de pessoas nesse país, quem é que vai estar cuidando dessa indústria? Não vão ser brasileiros. A gente vai pedir para ser colonizado de novo. Justamente como alguns países estão fazendo campanhas para que nasça, que incentiva você a ter filho e até se oferecem a sustentar o seu filho. Então, quando o cara se veste de mulher, ou ele acha que não tem problema nenhum, ele levar uma dedada, esse retardado mental está fazendo parte de uma agenda que é muito maior e muito mais assustadora do que ele poderia pensar. Mas é esperar demais que o brasileiro com QI de chimpanzé, um QI médio de 83, ele consiga entender a agenda que está dominando as decisões dele. A função social dele, né? O Boulos adora falar de função social. Vamos lá. Sim, gente, eu li o livro do Boulos. Foi sofrido, não foi fácil, mas deu tudo certo no final. Mas assim, afinal, né, quem é Guilherme Boulos e o que ele defende nesse livro? Livro não, né? Poderíamos chamar de rascunho do inferno. Eu vou compartilhar com vocês algumas das ideias mais delirantes que eu já vi em toda a minha vida. E por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque até onde eu vi, ninguém teve a audácia, a perda de tempo também, né, de ler esse tipo de coisa. Apesar de tudo, eu encontrei uma utilidade para esse livro, então fica comigo até o final para eu te contar qual que é a utilidade, né, para que ele serve. Antes da gente começar, eu sei que muito provavelmente eu vou tomar um processinho, a gente paga advogado para isso, né, mas eu te peço que você, né, faça valer esse processo, então já se inscreva no canal e deixa o seu like. Bom, agora vamos lá, são 2 livros do Boulos que eu achei, tá? Esse daqui, que eu já vou comentar, mas eu quero começar comentando sobre um outro, que é o Porquê Ocupamos. O nome já sugere a bizarrice de invadir propriedade privada. Só que assim, eu baixei esse livro, eu comprei essa merda, que eu gastei 10 conto pra comprar essa merda, que não vale R$1. Uma coisa bizarra é que ele começa o livro com um poema. É muito coisa de esquerdista, né, cara? Tipo sarau de poesia, né? Quem gosta de
sarau de poesia é comuna, claramente. Mas vamos dar uma olhada aqui, eu vou tentar ler o poema aqui pra vocês entenderem. Vamos lá. Por que ocupamos? Ocupamos pelo direito aos legítimos direitos injustamente negados, sonegados. Ocupamos porque plantamos, mas não podemos comer. Fabricamos, mas não podemos comprar. Construímos, mas não podemos morar. Agora, por que o Guilherme Boulos já construiu na vida? Esquerdista adora um direitozinho, né? Tudo tem que ter direito. Ai, direito à educação, direito à moradia, direito a transporte, direito à alimentação, direito à saúde. Cara, mas quem que vai pagar? É direito pra tudo, mas e quem paga, né? Que é quem produz. E aí ele justifica invasão de propriedade privada baseado no tal direito à moradia, que é uma coisa que nem deveria existir. Aliás, o único direito que deveria existir é o direito à propriedade privada. Todos os demais direitos é coisa de esquerdista. Mas eu sei que o brasileiro médio, acostumado com o papaizinho Estado, não está preparado para essa conversa. Já ocupamos navios, capitania... Cara, mas que porra é essa de ocupar navio? É pirata agora? Ai, gente, bizarro. Então esse é o livro Por que Ocupamos, tá? Do Guilherme Boulos. Agora eu vou falar desse daqui, que é a versão física que eu tenho. E eu li, vocês estão vendo a marcação aqui? Eu li essa merda aqui. Assim, cada página era uma aflição diferente. Mas vamos lá, vamos falar. Vamos olhar aqui. Eu comentei aqui, eu separei algumas páginas pra gente discutir. Ainda no assunto de invasão de propriedade, de ocupação. O que o Boulos justifica sobre isso? Ele diz o seguinte, a valorização imobiliária é traiçoeira. À primeira vista pode parecer benéfico que cheguem investimentos privados e novos empreendimentos que valorizem o bairro. Mas assim que chegam, os preços explodem. Aí na página seguinte, a receita é política. Combater a especulação imobiliária com regulação de mercado. Cara, comuna adora uma regulação, né? Comuna adora o Estado. É o Estado que tem que resolver a vida. Só que assim, então qual que é a lógica do comuna? Ele diz o seguinte, que existe a especulação imobiliária, que é um processo natural de mercado. Se você tem mais demanda, por exemplo, por imóveis em uma determinada cidade que está crescendo e se desenvolvendo, o preço das coisas, das casas, dos aluguéis ficará mais caro, vai subir. E aí ele acha que a gente tem que combater isso. E vamos lá, você pode achar o preço de determinados lugares um absurdo. Eu, por exemplo, eu vejo algumas casas, alguns apartamentos aqui em São Paulo, eu acho absurdo. Mas eu não vou resolver ou combater uma lógica natural de mercado. Porque não tem como você... As leis do mercado, elas são implacáveis. Você reclamar da valorização imobiliária, da especulação imobiliária, é o mesmo que reclamar que o céu é azul. Eu não concordo que o céu é azul. Eu acho que tinha que ser rosa para valorizar as mulheres. Então, o primeiro ponto, não existe concordar ou discordar de fatos de leis implacáveis, como são as leis de oferta e demanda do mercado. Você pode não gostar, você pode achar um absurdo, ok, mas você não pode sugerir que o Estado resolva isso. E aí, no que diz respeito às soluções estatais, nós temos muitos exemplos de que regulação, de que controle de aluguéis, por exemplo, de que intervenção do Estado no mercado imobiliário não dá certo. Tanto que até o controle de aluguéis em Berlim foi um fracasso. Mas não só isso. Até uma notícia mais recente aqui, falando de Buenos Aires, que está cheio de casas vazias, mas ninguém consegue alugar, justamente por uma série de regulações e dificuldades que o Estado coloca no mercado. Agora, você que vota em São Paulo pode esperar mais taxação se esse cara ganhar, né? Esperamos que não ganhe, mas aqui página 106, olha o que ele defende. A redução da desigualdade exige uma forte política distributiva, ou seja, tirar de quem tem para dar para quem não tem, com taxação de grandes fortunas e do capital financeiro, interrupção do ciclo vicioso da dívida pública e ampliação consistente dos direitos trabalhistas e dos salários. É o que eu falei. Gente, se você quer reconhecer um comuna, é só você prestar atenção nos direitos que ele defende. Quando a pessoa começa a falar que tem que ter direito para tudo, você sabe que ela fez o L. Pode não falar claramente, mas fez o L no escurinho. O que o esquerdista, em geral, não considera são as consequências, são os resultados dessas políticas. Porque a taxação de grandes fortunas nunca deu certo em lugar nenhum. Se você taxa grandes fortunas, o rico não é burro. O rico vai mandar esse dinheiro para algum outro lugar para não ser taxado. Enfim, mas o livro ele não fala, tá? Ele não tem o plano, é só a intenção bonitinha e os discursos
discursos lindos e a defesa dos vagabundos também. Olha aqui essa parte aqui que ele defende o vagabundo. Resultado, o avanço econômico veio novamente acompanhado de perversos efeitos colaterais. Nos centros urbanos, destacou-se a especulação imobiliária, com sua fórmula de valorização e exclusão. Aqui ele quis fazer um jogo de palavras, valorização e exclusão. Ao mesmo tempo que explodiram os investimentos, o preço da terra e dos aluguéis passaram por uma hipervalorização, expulsando os mais pobres para regiões periféricas e desprovidas de infraestrutura e serviços públicos. Os trabalhadores sem teto clamam por sua fatia no bolo do crescimento nacional. Ué, dúvida que é sem fazer por onde? Aliás, o esquerdista nunca fala em produzir mais, né? É como se a produção não fosse relevante. Mas na hora de clamar pela fatia do bolo, eles estão sempre lá. O que Guilherme Boulos ignora é que invasão de propriedade é crime. Mas me vem a dúvida, né? Se as pessoas que estavam lá com roupa verde e amarelo no dia 8 de janeiro foram consideradas terroristas, por que as pessoas que estão de vermelho invadindo terras, propriedade, patrimônio, enfim, não são considerados terroristas? O MST já invadiu, por exemplo, a área de preservação do IBAMA, a área de pesquisa da Embrapa, né? Um monte daí de vagabundo que quer ter sua fatia no crescimento nacional. Em um determinado momento do Rascunho do Inferno, esse livro aqui, o Boulos fala sobre a Copa das Tropas, porque esse livro ele até que é antiguinho, tá? E aí ele tá falando quando teve a Copa. Eu lembro também os esquerdistas, não vai ter Copa. Esquerdista adora frasezinhas, né? Eu sou a resistência, não vai ter Copa e tal. O Boulos critica a atuação da polícia militar em uma determinada manifestação que ocorreu nessa época. E aí, olha só que curioso. Boulos diz o seguinte: o balanço da Copa das Tropas é o perigo para o direito democrático de livre manifestação no Brasil. Curioso, né? Então ele defende a livre manifestação, mas hoje ele defende a suspensão do X. Quer dizer, só aceito livre manifestação se é do meu lado, se é referente a coisas que eu concordo. Se eu não concordar, eu não quero que tenha livre manifestação. Aliás, gente, assista esse vídeo aqui que eu vou deixar pra vocês, onde eu explico a minha opinião sobre a suspensão do X e tudo que aconteceu e as perspectivas futuras. Eu vou deixar pra vocês assistirem, então eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, ele diz o seguinte: o que esperar desse povo sofrido que aguarde eternamente nas filas habitacionais, que continue sendo expulsos, que assista passivamente a negação de seu direito à cidade? Não, o que a gente espera é que eles trabalhem. É só isso. Que trabalhem, produzam e sejam úteis para a sociedade. Gente, e tem também uma parte, como sempre, né, criticando o capitalismo. E aí ele se arrisca, o Boulos se arrisca a falar de Estados Unidos. Aliás, ele tem aqui um capítulo onde o capitalismo deu certo. Olha isso aqui, ó. Onde o capitalismo... Não sei se vai dar pra ver. Onde o capitalismo deu certo. Normalmente a pergunta é outra. Aqueles que criticam o capitalismo defendem uma forma social mais igualitária, já se acostumaram a escutar de provocação: onde o socialismo deu certo? Respondemos sempre na defensiva, elencando avanços sociais. Que avanço social? Em países que passaram por revoluções socialistas e reconhecendo as contradições e os limites dessas experiências. Gente, que avanço social? Se fosse bom, todo mundo ia querer ir para país socialista. Gente, eu poderia responder essa pergunta onde o socialismo deu certo elencando o fluxo de pessoas que querem ir para países capitalistas. Por exemplo, os Estados Unidos. Tem muita gente que arrisca a própria vida atravessando fronteira. Agora, engraçado que eu nunca vi ninguém querendo ir para Cuba, querendo ir para Venezuela, né? Isso é uma questão lógica, uma questão prática, mas é que o socialista ele fica tão na utopia que ele não consegue entender isso. Não consegue. Eu acho que é até doença. Mas a resposta mais rebuscada está aqui nesse livro. Esse livro aqui vale vocês investirem o tempo de vocês. Será importantíssimo para a sua formação intelectual. Sério, foi um dos primeiros livros do Mises que eu li. A Mentalidade Anticapitalista. Ele explica como que a comunada pensa. E você lê esse livro, você vai lembrar de várias pessoas. Você vai falar, cara, é assim mesmo. Você enxerga a pessoa ali. E o Mises, ele responde, né? Onde que o capitalismo deu certo. Mises diz o seguinte: a substituição dos métodos de gestão econômica
econômica pré-capitalistas pelos do capitalismo multiplicou os indicadores populacionais e aumentou, de um modo sem precedentes, o padrão médio de vida. As nações mais prósperas nos dias de hoje são aquelas que menos impuseram obstáculos ao espírito de livre mercado e da iniciativa privada. Os norte-americanos são mais prósperos que os habitantes de todos os demais países, porque o seu governo, ao contrário dos governos de países de outras partes do mundo, passou a aplicar mais tarde políticas de obstrução aos negócios. Então, assim, o Boulos, ele fala, tem um outro momento aqui do Rascunho do Inferno, que a gente não tem que ter vergonha de falar que é socialista, tá? Tipo, ele defende claramente um sistema fracassado. E assim, o PT já é ruim, tá? O PT, quem tem um pouco de bom senso, não vota no Lula. Gente, esses caras quase quebraram a Petrobras. E hoje a gente tem uma situação econômica, um déficit primário, quase que nos mesmos níveis da pandemia, só que sem pandemia. Isso é a receita do fracasso econômico. Aliás, se você tem todo o seu patrimônio no Brasil, você deveria se preocupar com isso, deveria se preocupar com o câmbio, deveria se preocupar com a moeda, deveria se preocupar com as condições, com as contas públicas e as condições deterioradas da nossa economia. Então, como que você faz isso? Mandando parte do seu patrimônio para fora do Brasil. E nesse sentido, conte com a minha equipe. É só preencher esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para entrar em contato conosco e agendar uma reunião. E se você acha o PT ruim, o Boulos ele é ainda pior, ele é uma esquerda mais radical, a ponto de... Eu dou risada de nervoso. Olha o que ele fala aqui. Os governos petistas de Lula e Dilma nunca foram propriamente de esquerda. Ah, não. Então, eu fico até sem palavras, porque não é de esquerda, não. É o quê? Lula é anarcocapitalista? Lula é libertário? Dilma é libertária? Vamos ver. O que ele fala. Menos, disse ela na campanha quando confrontada com palavras de ordem socialistas de seus apoiadores. Em momento algum dos últimos 12 anos foram pautadas as reformas necessárias para combater as desigualdades estruturais da sociedade brasileira. Nossa, mas é sempre a arrogância, né? Os problemas da sociedade brasileira. Quer dizer, ele de cima, como um burocrata, como alguém intelectual e superior aos outros, ele determina quais são os problemas da sociedade brasileira. Esquerdista, geralmente, ele elenca na ordem, ele sempre prioriza como problema a desigualdade e não a pobreza. Em momento algum do Rascunho do Inferno, o Boulos fala sobre como acabar com a pobreza. Não, é como acabar com a desigualdade. E que adianta? Que adianta todo mundo ser igual, mas todo mundo pobre? Gente, tem mais coisa aqui. O vídeo ia ficar muito longo quando ele fala da crise, que é a crise de 2008, que é a crise do neoliberalismo, é que ele não tem capacidade para entender que foi resultado de políticas monetárias. A teoria austríaca dos ciclos econômicos explica isso. Mas nossa, imagina ter que explicar isso para um vagabundo, alguém que assim, não tem capacidade de entender. Enfim, de tudo que eu li, eu posso dizer que pelo menos eu achei uma utilidade para esse livro, assim, não foi tão ruim. Bom, galera, agora eu vou mostrar para vocês para que serve o livro do Boulos. Bom, então, Oz aqui fazendo as necessidades dele. Agora esse livro vai cumprir a função social dele, né? O Boulos adora falar de função social. Vamos lá. Pronto, função social cumprida. Em primeiro lugar, Pablo Marçal não é direita. Pablo Marçal é uma farsa que chegou de repente. Quando você diz que alguém é da direita ou da esquerda, tem que ter história. Por exemplo, quando você olha a história, você tem Eduardo Campos, o governador que morreu. Pô, tinha história. Ciro Gomes, história na esquerda. Quem é Pablo Marçal? Ele aparece em 2022, some, aparece em 2024. Então, não tem divisão. Ele é um oportunista que apareceu, não tem história nenhuma na direita. Que camarada é esse da direita que um dia depois de perder, diz que a metade dos eleitores dele vão votar em Boulos? Ele não é dono do voto desse pessoal e a pesquisa aí do Datafolha mostrou isso. Então, não é uma questão de divisão da direita. Eu acho que quem é legítimo, que tem história na direita, tem o direito de se candidatar, de vir a público se manifestar.
Eu sempre vejo que toda unanimidade é burra. Então, se tem alguém na esquerda que não está com Lula, mas tem uma história na esquerda, é um direito. Se tem alguém na direita que não tem nenhum vínculo com Bolsonaro, mas tem uma história, é um direito. Eu acho que, no fundo, a direita, ela venceu. E quero dizer aqui, a direita vai estar toda unida agora no segundo turno contra a esquerda, não tenha dúvida nenhuma. O balanço é positivo para a direita. Vocês mesmos têm comentado, tem análises aí, que a eleição já passou, então análises são verdadeiras. A direita teve proveito e saiu ganhando nessas eleições. Ora com gente onde Bolsonaro tem um vínculo grande, ora com outros que não tem vínculo com Bolsonaro. Essa que, para mim, é a realidade, uma síntese dessa história. Pastor, na entrevista para Mônica Bergamo, o senhor usou até o adjetivo covarde para se referir a Bolsonaro na eleição. A gente que apura na eleição, especificamente aqui de São Paulo, a gente que costuma apurar, conversar com o entorno do ex-presidente, a gente ouvia muito uma avaliação que vai em linha com o que o senhor disse. Eles falavam assim pra gente: Bolsonaro não pode apoiar Nunes, não pode ir muito contra Marçal, porque Marçal vai muito bem entre o eleitor dele, então ele pode perder o próprio eleitor para Marçal. Bom, o senhor conversou com o Bolsonaro, vocês estiveram em contato ontem, ele se manifestou sobre isso. Eu queria saber, como é que foi essa conversa? E 2, o senhor retira especificamente as declarações mais críticas, como a de covarde, em relação ao ex-presidente? Deixa eu dizer uma coisa, liderança não é sobre seguidores, liderança é sobre propósito. Um líder só é realmente líder quando ele anda sozinho. E aí eu tenho que dizer para você, tanto Bolsonaro na direita como Lula na esquerda já provaram que são líderes, que andaram sozinhos, remando contra todos. Eu quero dizer para vocês, eu não pertenço a partido político nenhum. Eu sou livre, eu sou aliado e não alienado, e com todo respeito. Não sou único, mas sou um dos maiores defensores de Bolsonaro nesses últimos 2 anos, o que eu tenho feito com poucos fizeram. Então eu sou um cara aliado, eu não sou bolsominion, eu não sou cego, eu sei olhar, eu sei ver. E outra, eu seria covarde se eu fizesse essa declaração para Mônica Bergamo sem antes fazer para ele e para os filhos. Eu disse o tempo todo: Bolsonaro, você é um líder, você não pode dar sinais dúbios. O povo está em dúvida, você é o maior líder da direita. Eu questionei, você está fazendo um papel de covarde omisso nesse ponto. Falei para os filhos dele. Agora, o outro lado da entrevista que ninguém gosta de mostrar, que as pessoas gostam daquilo que eles chamam de negativo, eu disse: Bolsonaro é o maior líder da direita, é um fenômeno, continuo apoiando ele, não é por causa de um erro que ele compromete a sua história. Então, para mim, é minha visão. Eu acho que ele tinha que ser incisivo. Ele tinha que dizer: meu candidato é o Nunes. Acabou o papo. Pau que venha de redes sociais, eu tomei cacete de tudo que foi lá, e daí eu tenho que me posicionar. Então, essa é a minha visão. Agora, não é isso que vai estragar a história de Bolsonaro, porque ele já tem uma demonstração de posição. Eu falo direto com o Bolsonaro. Lógico, ele é um ser humano que ficou indignado comigo. Na troca de zap, ele ficou indignado. Se ele não ficasse, eu ia até estranhar. Aí eu disse pra ele o que eu acabei de falar pra vocês: Ô Bolsonaro, você não viu o outro lado? Você não viu o elogio? Você não viu dizer que eu continuo te apoiando? Você não viu eu dizer que você tem uma história e que não é um erro que vai se comprometer? Então, isso, gente, é de pessoas que pensam e que analisam. E um dado muito interessante: eu tô falando pra fora da bolha do mundo bolsonarista. O que as pessoas estão dizendo? Esse cara aí não é brincadeira, não. Na hora que ele critica, ele não é brincadeira. Mas na hora de defender, ele também não é brincadeira. O que vai acontecer? Na hora de defender Bolsonaro, a minha palavra tem valor e poder. É isso que eles não veem. Na verdade, tudo isso, gente, eu tô dando um choque de ordem na direita. Nós não podemos estar dúbio, nós não podemos estar abraçando paraquedista que apresenta um cara manipulador, mentiroso, criminoso, usa técnicas de manipulação, levanta ondas de impacto, gatilho mental, é uma inteligência para a rede social e manipula o povo da direita. Eu não posso aceitar isso. Essa que é a questão. Pastor Silas Malafaia, boa tarde, muito bem-vindo mais uma vez. Só toca num ponto fundamental, que foi a dubiedade. Quando a gente conversa com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e da campanha do Nunes, todos falam da dubiedade do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha do primeiro turno. É tanto que foi esse susto que foi o Marçal, a tal ponto de que foi uma disputa, foi empate técnico no final, até o último momento. Eu queria saber, diante disso, a Júlia até pergunta sobre sua conversa, o senhor é difícil na direita ter consciência crítica, como também na esquerda. Ninguém fica fazendo críticas depois de resultado da eleição. O senhor aparece com uma consciência crítica. Na conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fez uma autocrítica da postura dele aqui na eleição de São Paulo em relação a esse pensamento de unidade da direita? Olha, a conversa é rápida por zap. Eu tô sendo franco, no dia que saiu já a matéria, eu já falei com ele, porque eu tenho muita liberdade com o Bolsonaro, de falar, de criticar. Ele aceita, ele é um cara que muita gente tá enganada. Esse cara é um ditador que não aceita nada. Não, ele me escuta muito, ele me escuta, e eu não vou revelar aqui por aí sim, é uma questão, é muito pessoal. Eu faço duras críticas para ajudá-lo. Eu aprendi um ditado, camarote: amigo é aquele que diz que o outro tá com mau hálito. Você chegar pra um cara e dizer que ele tá com mau hálito, tem que ser muito amigo. Esse negócio de bajulação, de bolsomínio, eu falei hoje, ontem, aliás, eu botei um banner, né? Os bolsomínios, viúva de Pablo Marçal, meteram o cacete em mim na eleição.
jogaram contra Bolsonaro e agora querem fazer uma graça, porque eu confrontei Bolsonaro. Eu confrontei ele para despertá-lo. Eu sou aliado e vou continuar a ser. Eu sou, desculpa a expressão, eu sou da infantaria. Eu sou do pau. Na hora da guerra eu não me escondo. É só ver a minha história com ele. Então, ele não fez, nós não fizemos análise crítica. Ele reclamou com muito direito da minha veemência, do que eu falei, ele reclamou. Ele falou, pô, Malafaia, tu pegou pesado demais, assim não, pô. Então, aí eu mostrei o outro lado, mas não teve discussão, nem análise. Eu tenho certeza, por eu conhecer um pouquinho o Bolsonaro, ele verificou a atitude dele. Ele não é um cara muito de falar. É interessante, ele é um cara de agir. Eu falo muito com ele no Zap e daqui a pouco ele toma uma atitude. Então, eu tenho certeza que eu estou ajudando ele a pensar um pouco mais em próximas eleições sobre postura de líder que ele é. É o maior líder da direita, inconteste. Não tem conversa, é o maior líder da direita. Então, isso que você falou, Camarote, eu estou ajudando ele. Agora, como você disse, a esquerda e a direita não tem pensamento crítico. Os caras vivem dentro de uma bolha e ficam tudo alucinados. Qualquer um que se levanta, eles vêm igual um cão solto para bater. Só que eu tenho um preparo psicológico e emocional grandioso. Eu não me guio por redes sociais. Pastor, boa tarde, Ana Flor aqui em Brasília. O senhor, inclusive, cita nessa conversa com o Bolsonaro duas passagens bíblicas bastante fortes. Quando Jesus entra em Jerusalém, o povo aclama, e depois quando o próprio povo pede para que ele seja crucificado. O senhor cita isso na conversa com o Bolsonaro. Quer dizer, nessa meia-culpa que a direita está fazendo, já existe uma visão de que o ex-presidente Bolsonaro ajudou, de certa maneira, a rachar a direita? Ele sofre já críticas? Também é nesse sentido essa mensagem que o senhor manda ao ex-presidente? Ô, Ana Flor, quero ser honesto com você, não tem direita rachada. Anote o que eu estou te falando. Não tem direita rachada. Onde não existe controvérsias de opinião, eu fico com medo. O que está acontecendo? Todo mundo é igual gado que não pensa, que não fala. Não. A direita não está rachada. A direita vai junta contra qualquer cara da esquerda. A direita vai. Não adianta agora bolinhos, paz e amor para convencer evangélicos e o eleitorado que não pertence a essa bolha de Bolsonaro. Não vai adiantar. Sabe por quê? Lula, ano passado, no Foro de São Paulo, deu uma declaração que é o pensamento da esquerda. Tá aí para todo mundo, tá na internet. Ele declarou em alto e bom som. Tá? Ele disse aquilo que historicamente combatemos: costumes, família e pátria. Então, bolos da esquerda, PSOL, isso é história. Então o povo vai fazer uma escolha. Se você é contra costumes, se você é contra a família, se você é contra a pátria, vota em Boulos e na esquerda. Se você é a favor dos costumes, da família e da pátria, vota na direita. A direita não está dividida, ela vai junto, unida. Onde tiver direita e esquerda, vão estar tudo junto, certo? Agora isso tem que acontecer até para maturidade. Porque quando você tem um líder forte, como por exemplo Lula na esquerda e Bolsonaro na direita, que são lideranças fortes, eles precisam de crítica, até para melhorar. Se não, minha filha, tem um provérbio de Salomão que diz assim: onde não há conselhos, os projetos saem em vão, porque na multidão de conselheiros eles se confirmarão. Não adianta você ficar com hosanas, como fizeram com Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, porque logo depois veio o crucifícalo. Por quê? Porque foram manipulados por gente. O mesmo povo que disse hosanas, depois disse crucifica, porque houve uma manipulação. Jesus não mudou, é o mesmo Cristo de amor, de poder, de bondade e de salvação, mas a manipulação da elite religiosa levou o povo a pedir a crucificação de Cristo. Então hoje, ficam esses camaradas aí, querendo aparecer e tirar proveito e lacrar alguma coisa. Alguns são candidatos a deputado federal, aí largaram o aço em mim, largaram o aço porque eu fui contra Pablo Marçal, e agora largaram o aço por causa dessa minha palavra. Então, a direita, sei o que eu estou fazendo. Choque de realidade pra gente pensar e melhorar a nossa ação. Pastor, queria perguntar para o senhor rapidamente, na nossa última pergunta, sobre o governador Tarcísio de Freitas. O senhor faz elogios a ele. Eu queria saber se o senhor o vê como o nome que deve disputar a presidência da República em 2026, ou se o senhor acha que a unidade deve ser em torno de Bolsonaro, que está neste momento inelegível. Bem, que pergunta bacana e interessante, Júlia, você está fazendo. É o seguinte, eu não posso acreditar na possibilidade do Supremo Tribunal Federal manter a inegibilidade de Bolsonaro, e digo por quê. Lula foi condenado em todas as instâncias por unanimidade por crime. O STF, por 6-5, não deu habeas corpus a ele, então condenou. Depois dele preso, os advogados entraram no STF e a segunda turma não liberou ele. Depois, então, Fachin, cabo eleitoral de Dilma, deu uma canetada a favor dele e todo mundo acompanhou. Agora vamos lá. Inegibilidade de Bolsonaro, sustentada em duas coisas. Número 1, que ele reuniu embaixadores para falar contra a santa, imaculada, idolatrada urna eletrônica. Primeiro, que é prerrogativa do presidente convocar embaixadores. Segundo, e essa aqui é interessante, uso do poder político e econômico no 7 de setembro. Quem pagou o trim fui eu. E o 7 de setembro não foi feito no mesmo lugar da parada. Então, o Supremo Tribunal Federal, se mantiver a inegibilidade de Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal virou partido político. Porque se Lula, condenado por crimes com sobeja das provas, foi liberado, então Bolsonaro não vai ser. Então essa possibilidade é zero. Porque eu tenho certeza que o seu
ministro de Justiça, dos ministros do STF, como liberar Bolsonaro. E Bolsonaro liberado, eu, Tarcísio e tantos outros